Gente, tem assunto importante. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o ministro Alexandre de Moraes julgando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou chamar para cá a Luísa Martins, porque a informação, olha, a maioria acaba de ser alcançada. Então, olha, quem votou para que Alexandre de Moraes não seja considerado nem suspeito, nem impedido para julgar Jair Bolsonaro, que era isso que a defesa queria tirar Alexandre de Moraes desse julgamento de Jair Bolsonaro, e o Supremo já tem maioria para rejeitar esse pedido. Quem votou já em maioria? Então, primeiro o relatório, né? O relator Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou o relator? Ministro Edson Fachin, ministro Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Luísa Martins, por que essa decisão que acaba de acontecer, a gente traz aqui para vocês a quente, por que ela é tão importante, Luísa Martins? Boa tarde. Vamos lá, Débora, boa tarde para você e todos que estão conosco nesta sexta-feira. E quem assistiu o 360 na segunda já sabia que isso ia acontecer, porque a gente trouxe aqui que a tendência realmente era o Supremo manter Alexandre de Moraes na relatoria dos inquéritos que envolvem aí esses casos, né, de atos antidemocráticos, de planejamento de golpe de Estado, todos esses que Moraes vem relatando desde 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news. Nesse caso, Débora, a defesa de Bolsonaro alegava que Alexandre de Moraes, por ser, de acordo com a Polícia Federal, uma possível vítima dessa organização criminosa que tramava um golpe de Estado que previa o assassinato do próprio ministro Alexandre, assim como do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, por ser vítima, ele não poderia, então, ser um juiz desse caso, né? Não poderia nem ser o relator do caso e nem um eventual julgamento participar, colocando ali o seu voto. Então, porque, de fato, né, Luísa, quando de fato o julgador, ele não pode ser parte também do processo. Isso é fato, é o que diz a legislação. Mas qual foi o pulo do gato aí? Acontece que nesse caso, Débora, o ministro Alexandre de Moraes, ele não é parte no processo formalmente, né? Porque, segundo coloca até o ministro Luiz Roberto Barroso no seu voto, e agora referendado aí por maioria, os crimes que estão sendo investigados, que é a abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, eles são crimes cometidos contra a coletividade, eles não têm um alvo específico, não têm uma vítima específica. A vítima é toda a democracia nesse caso, e até o ministro Barroso fala, olha, se fosse assim, se isso fosse justificar um impedimento, né, de algum ministro, não sobraria ninguém para julgar esse caso, porque todos os ministros foram de alguma forma atacados, né, ao longo desses últimos anos por Bolsonaro e por seus apoiadores. O próprio ministro Barroso foi alvo desses ataques muitas vezes. É claro que no caso do ministro Alexandre de Moraes ficou mais nítido agora com esse relatório da Polícia Federal que havia um plano realmente mais grave ali, né, para prendê-lo e matá-lo com monitoramento ali dos seus passos no dia a dia. Mas o ministro coloca isso, são crimes contra a coletividade, não contra alguém específico, porque senão não haveria estrutura do Poder Judiciário que fosse sobrar aí para julgar esses casos envolvendo a tentativa de golpe, enfim, esses crimes sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso já vinha sendo conversado nos bastidores, né, Débora? Foi justamente isso que a gente trouxe aqui ao longo da semana. Esse entendimento de que a vítima, né, dessa organização criminosa não é uma pessoa específica, no caso o ministro Alexandre de Moraes, mas um coletivo inteiro que é a democracia brasileira, que no fim atinge todo mundo, né? Engloba todo mundo, que todos nós vivemos, ainda bem, sob uma democracia.